Hoje nós temos um tema muito importante, um tema que precisa ser discutido, precisamos conversar sobre isso, depressão e a fé. Nós precisamos conversar sobre esse assunto, porque ainda em pleno século XXI, o ano 2023 que nós estamos, muitas pessoas ainda acreditam que a depressão é possessão demoníaca, a depressão, muitas pessoas acreditam que é falta de fé, que é simplesmente pecados ocultos que precisam ser confessados. Muitas pessoas ainda têm essas crenças e nós precisamos conversar sobre isso. Os fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores fatores físicos que precisam ser analisados para que essa doença ela seja então tratada da forma correta. E a depressão, principalmente no meio do povo de Deus, é algo que precisa ser conversado, precisa ser discutido pelo seguinte: muitas pessoas, até muitos pastores, muitos líderes ensinam que depressão é possessão demoníaca, depressão é coisa do diabo, depressão é pecado escondido. E nós precisamos conversar, porque pode sim haver possessão demoníaca? Pode, porque o diabo ele é legalista. Mas o diabo ele só entra onde ele tem permissão para entrar. E na maioria das vezes, como você sempre diz, na maioria das vezes a depressão, a causa dela não é espiritual. E eu já gostaria de começar com essa pergunta, pastora. Por que a maioria das pessoas que têm depressão no meio do povo de Deus e elas ficam apenas orando e não conseguem a cura, na sua opinião, por que isso ainda é algo que as pessoas consideram ser do diabo? Vamos lá. Infelizmente, pastora, principalmente no meio cristão, não há credibilidade, né, de que a depressão realmente é uma doença. Muitas vezes ela tem sido vista como algo espiritual. É claro que nós, como cristãos, a gente precisa orar para qualquer tipo de enfermidade, para sermos curados. Sim. Porém, as pessoas têm uma ideia errônea, não são todos, né? Mas a gente não está nem aqui para falar de denominações, mas infelizmente algumas denominações há um ensino teológico errôneo, né? Que coloca que o crente não pode ficar doente. E principalmente as doenças da mente. As doenças da mente, talvez porque na Bíblia nós temos aí alguns casos em que Jesus liberta alguns endemoniados, cura alguns que estavam ali loucos, se cortando, né? Que estavam lá, né? Tem aquele episódio daquele que está lá no cemitério se cortando. Então a gente muitas vezes associa, né? Quando se tem uma teologia, né? Uma espiritualidade doente, uma teologia errônea, há uma associação de que as doenças psiquiátricas elas provêm de espíritos malignos, né? Mas o interessante é que muitas vezes a gente ora para ser curado de uma enfermidade, né? Que não é uma doença psiquiátrica, mas por que você vê a doença psiquiátrica como algo que é espiritual, né? Porque na Bíblia mesmo a gente vai ver que alguns que tinham doenças psiquiátricas ali e que foram curados por Jesus, alguns Jesus apenas curou e outros Jesus expulsou demônios. Então nem todo mundo que tem uma doença psiquiátrica está endemoniado. Mas, praticamente todas as pessoas que têm uma doença psiquiátrica, ela tem uma suscetibilidade maior de sofrer uma opressão. Porém, o crente, aquele que nasceu de novo, ele não pode ser possuído por um demônio. De fato, nós, mesmo ao aceitarmos Jesus, né, nós nascemos de novo, porém o nosso corpo ele foi transformado através do pecado, né? Com a entrada do pecado, né? Vieram as doenças, e não somente as doenças como diabetes, como uma cegueira, como uma hipertensão, mas também vieram as doenças psiquiátricas.
O cristão precisa entender que o nosso cérebro, ele também adoece. E não somente os outros órgãos, né? Parece que tem uma separação, né? Coração, fígado, rins, né? Perna, braço, tudo pode sofrer alguma doença, mas se tem uma doença na mente, uma doença psiquiátrica, é vista como demoníaca ou como algo espiritual. E aí vai além ainda, né? Algumas denominações faz um julgamento errôneo, né, da pessoa ali que está passando pela enfermidade, como falta de fé, né? Você está orando pouco, você não está lendo a Bíblia, então provavelmente tem algum pecado que não foi confessado, a sua vida não deve estar ali totalmente santa. E na Bíblia mesmo nós vamos ver que homens de Deus, né, homens que andaram com Jesus, no Antigo Testamento, a gente vai ter exemplos, né, de homens de Deus, de profetas que tiveram transtornos emocionais, devido a uma pressão espiritual, devido a uma pressão emocional, batalhas espirituais constantes, né? A gente vai ver o próprio Elias, o Elias, aquele mesmo, né, que matou 450 profetas de Baal, num dia estava ali zombando, né? Talvez aí o seu Deus esteja dormindo, né? Talvez o seu Deus esteja muito ocupado, não está ouvindo vocês. O profeta que zombou dos 450 profetas de Baal, no outro dia, lá no capítulo 19, estava fugindo do rei Acabe e da Jezabel, e desejou a morte, né? E lá a gente vai ver, em um trechinho ali pequeno, né, em 1 Reis 19, a gente vai ver ali em poucos versículos vários sintomas da depressão, né? Você vê que o Elias, ele se isolou, ele deixou o amigo pelo caminho, ele foi para um lugar longe, não comia, não bebia. Então a primeira providência que Deus deu a ele foi dar alimento, porque ele também já estava fraco fisicamente. Deitou ali debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Você vê que nesse momento, a pessoa quando está em depressão, a identidade dela fica fragilizada. Então há uma alteração na identidade. Você vê que o cara ali matou 450 profetas de Baal, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, foi alimentado por corvos, fez chover, né? Fazia 3 anos que não chovia, ele fez chover, ele experimentou tantos milagres de Deus e foi usado por Deus para tantos milagres, e naquele momento em que ele estava fragilizado, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, porque afinal era uma batalha com profetas de Baal, então era uma batalha espiritual. E toda batalha espiritual, ela pode trazer um desgaste e um estresse tão grande que a pessoa pode ter sintomas de depressão, pode ficar depressiva. Então isso no meio cristão. Então você imagina quantos pastores não passam por depressão? Quantos líderes em estresse psicológico, em batalhas espirituais, ao final não passa por uma crise de identidade, né? Você vê que o Elisa teve uma crise de identidade. Olha, eu não sou digno, né? Não devia nem ter nascido, eu não sou digno, né, de fazer a sua obra. Então ali ele já não estava, aquele que zombou agora já não se achava mais digno. Então, você vê uma mudança completamente de identidade. E a depressão, além de alterar a nossa identidade, ela altera também a nossa percepção de Deus. Porque ele sabia que Deus proveria tudo para ele, mas no momento de fragilidade, e aí que vem, por isso que eu digo que nem todo mundo que tem questões psiquiátricas estarão endemoniados, mas todo que está com alguma enfermidade emocional vai ser mais vulnerável aos ataques de Satanás, porque Satanás sabe qual que é o que pega pra gente, qual que é a nossa dificuldade. Então, nesse momento, Satanás provavelmente deve ter tentado Elias, porque houve uma alteração da visão dele sobre Deus. Porque se Deus fez tantos milagres na vida dele, usou ele tantas vezes, por que agora não o salvaria do rei Acabe e de Jezabel? Sabe? Exatamente, pastora. E é interessante que você está falando, que eu vejo muitas pessoas, quando cita a vida de Elias, elas falam exatamente isso. Elias, eu já vi pessoas falando, inclusive assim,
Elias, ele se desgastou tanto com Jezabel e Acabe e todos os profetas de Baal, que ele não tinha mais um armazenamento de oração, ele não teve mais intimidade com Deus, por isso ele entrou em depressão. Porque ele deu lugar para o diabo, e é por isso que ele entrou em depressão. O diabo entrou no orgulho de Elias e causou a depressão. É tão interessante a gente prestar atenção no seguinte: toda batalha, quer seja ela espiritual, emocional, ela vai gerar esforço. E esforço gera desgaste. É por isso que é muito importante nós entendermos que nós somos seres tricotômicos, né? Espírito, alma e corpo. Não adianta só o espírito estar forte se a alma e a carne estiver debilitada na sua saúde. Exatamente. A palavra de Deus fala que o Senhor, eu gosto muito desse texto, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, se eu não me engano, que fala assim que o Senhor nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio é para nós exatamente entendermos isso. Tem um momento, e aí entra Eclesiastes 3, que é um texto que todo crente gosta de citar. Há tempo para todas as coisas. Sim. Há um tempo para tudo. O fato de termos nascido de novo não quer dizer que não estamos suscetíveis a doenças e a qualquer tipo de doença, sabe? E até mesmo as questões emocionais, porque muitas vezes algumas pessoas questionam, mas você é crente e não conseguiu perdoar isso, não conseguiu resolver essa questão, né? Às vezes pessoas que foram rejeitadas, abusadas, né? Apesar de nós termos nascido de novo, né? A cura emocional, ela é um processo. É um processo enquanto nós estamos vivos, porque o fato de nascer de novo não garante que alguém não vai te machucar novamente, né? E no caso de Elias, por exemplo, né, você falou aí a questão crucial. A depressão, ela é multifatorial, ela tem múltiplas causas. E o nosso corpo, o corpo depende da alma, o psicológico depende do espírito, é tudo interligado. Não tem como separar corpo, alma e espírito. Se um entra em decadência, é questão de tempo o outro também entrar. Então, a questão, por exemplo, né, a do Elias, eu posso dizer, a grande batalha espiritual gerou ali um estresse tão grande, esforço físico tão grande, que foi um gatilho para a depressão. Por quê? Nós temos algumas causas para a depressão. A causa genética, causas biológicas, causas ambientais, psicológicas e neuroquímicas, né? E a espiritual também, mas a espiritual é a menor delas, né? É engraçado que o povo espiritualiza tanto a depressão e ela, se eu for te falar, em 15 anos de atendimento, eu devo ter atendido uns 3 casos que a depressão era realmente espiritual, que era questão de orar e expulsar demônio. O resto eram outros, múltiplos fatores. Então, na questão do Elias... Porque isso, pastora, você falando aí de questão de expulsar demônio, é isso que as pessoas precisam entender. Demônio, você ora, expulsa, ele sai, porque o nome de Jesus tem poder. Agora, cuidar de tratar uma doença, aí é com a gente. Não é expulsar em nome de Jesus. Se Deus quiser curar, ele vai. Se ele não quiser, ele não vai. Se ele quiser demorar 10 anos, se você precisar orar 10 anos, porque ele decidiu que vai ser assim, vai ser assim. Se ele quiser usar um tratamento, um medicamento, vai ser dessa forma. Se quiser usar um psicólogo, um nutricionista, vai ser dessa forma. Então, só para encerrar a questão do Elias, só para você entender, o estresse emocional e o estresse físico, ele gera ali um aumento, né? Aqui eu estou explicando mais científico. Ele gera ali um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso gera no nosso corpo, quando a gente tem muito uma vida desregulada, um sono desregulado, isso aumenta o nosso cortisol, que gera ali uma inflamação, né? E
essas inflamações geram toxinas, e essas toxinas, elas vão para o nosso cérebro, elas ultrapassam a barreira hematoencefálica, que é a barreira que nós temos no nosso cérebro. Então, essas toxinas entram no nosso cérebro e gera ali uma neuroinflamação. Então, se nós, por exemplo, uma pessoa com um corpo inflamado, ela não consegue gerar neurotransmissores, que são os responsáveis pela sensação de bem-estar, pelo equilíbrio emocional. Então, uma situação de estresse, ela faz com que os nossos neurotransmissores diminuam, que você tenha menos neurotransmissores disponíveis para trazer essa sensação de bem-estar. Então, se ele não está disponível, o que você vai sentir? Ansiedade, irritabilidade, vai ter alteração no seu sono, que a gente viu de Elias, que ele queria só ficar deitado, ou você vai só dormir, ou você vai ter insônia, ou não vai conseguir dormir. Gera uma alteração no apetite, que a gente também viu de Elias, que ele não queria comer, se não fosse Deus levar lá para ele água e pão, né, a comida, ele não iria sair dali para procurar nada, ia morrer ali de fome, deitado. Né? Então, há uma alteração do apetite, tanto para mais quanto para menos. Né? Há uma alteração da volição, da vontade. Elias ali deitado debaixo da árvore, ele se entregou. Ele não tinha vontade de mais nada. Né? O cara que estava ali mó famoso por ter derrotado os profetas de Baal, estava ali. Agora ele derrotado debaixo de uma árvore sem perspectiva. Então, muda a perspectiva de futuro, muda a identidade, né? Muda a visão de Deus. Então, biologicamente, quando nós passamos por processos de estresse, de traumas, de rejeições, de perdas, luto, biologicamente há uma diminuição de neurotransmissores a nível cerebral, principalmente na área das emoções, o sistema límbico, fazendo com que tenha uma baixa de energia, uma baixa de vontade, né? E aí são todos os sintomas depressivos, né? Baixa libido, baixa autoestima, e aí é um efeito dominó, vai baixando tudo. Então, até mesmo quando as causas são emocionais, se não houver tratamento, cada vez mais, na verdade, cada vez terá menos neurotransmissores, fazendo com que você tenha uma maior suscetibilidade para desenvolver a depressão e a ansiedade. Né? Porque os neurotransmissores que eu falo aí é a serotonina, principalmente, né? Que dá a sensação de bem-estar, a noradrenalina e a dopamina. Então, a gente precisa deles, né? Tem outros, mas principalmente desses três, nós precisamos deles para ter equilíbrio emocional. Maravilha, pastora. E assim, falando, como a gente está falando sobre a depressão e a fé, é tão interessante que a oração, dentro da palavra oração, existe. Se você divide a palavra, vai falar de orar e agir, né? Oração. Muitas pessoas falam assim, eu creio que a oração resolve tudo. Eu também creio que a oração resolve tudo. Sabe por quê? Porque quando nós oramos com fé, a oração não é onde um fala e o outro escuta. A oração é um diálogo. Então, quando eu oro e escuto Deus falar, Ele vai me dar os direcionamentos. Então, nesse sentido, eu acredito que a oração resolve tudo, sim. Porque se eu oro, Deus vai me direcionar o que eu preciso fazer. Mas muitas pessoas querem só orar e não querem agir. Por exemplo, muitas pessoas vão ouvir essa live, mas talvez essa pessoa vai ouvir tudo que você vai falar, né? Aquilo que você já falou das causas, mas você vai falar dos possíveis tratamentos. Muitas pessoas vão ouvir e não vão entender que isso é resposta de oração. E outras vão ouvir e vão entender que são chaves que estão sendo entregues para elas, para que elas tratem aquilo que talvez elas nem saibam que tem. Tem muitas mulheres que falam assim, eu tô tão desanimada, eu não tô tendo vontade para nada, não tenho mais vontade de me arrumar, eu não tenho mais vontade de sair, de arrumar minha casa.
Muitas vão para o trabalho porque precisam ir para o trabalho, porque senão, né, elas vão perder o emprego e elas precisam trabalhar. Mas muitas nem estão percebendo que já estão em uma depressão, mas elas não querem aceitar. Sim. E eu creio em nome de Jesus que muitas que estão orando, porque acreditam que a oração resolve tudo, em nome de Jesus, que chaves que serão entregues aqui, ou respostas, né? A gente tem essa mania de falar de chaves porque abrem as portas, mas são respostas de oração que estão sendo faladas aqui hoje, para que pessoas identifiquem que tem uma doença, porque a depressão é uma doença que precisa ser tratada da maneira correta, porque, gente, a medicina é um dom de Deus. É uma ciência que o Senhor deu aos homens para que trate doenças. Se a pessoa está com uma dor, como você falou no início, se a pessoa está com uma dor no estômago, ela procura um médico. Se está com uma dor de cabeça, ela procura um médico. E aí, algumas, né, como eu, que não gosta muito de remédios químicos, mas procuro chá. Ah, eu tô com dor de cabeça, vou tomar um chá. Tô com dor no estômago. Mas e a depressão? Tem tantos chás, tantos remédios químicos. Independe daquilo que você gosta de tomar, de tratar. Por que não? Sim. Porque assim, pastor, eu tenho visto algo que assim me preocupa muito. E que o inimigo está aproveitando dessa situação. É a falta do descanso. A falta do descanso. Principalmente para as mulheres, né? Que Sim. O feminismo, ele trouxe muito disso, né? De que a mulher precisa trabalhar, precisa ter sucesso, precisa gerenciar algo, precisa ser empresária, precisa ser bem-sucedida. E acaba que ela chega em casa, ela também tem que cuidar da casa, ainda que ela seja feminista, ela tem a casa para cuidar, tem os filhos para cuidar, né? E a mulher cristã que não está com a identidade bem resolvida, vai cair na onda desse feminismo, dessa cobrança intensa, e isso vai gerar um estresse muito grande, uma pressão muito grande, né? Porque realmente a gente não vai dar conta de tudo e alguma coisa vai ficar defasada. E aí vem um sentimento de culpa e esse acúmulo de tarefas, né? Hoje, o que eu vejo, uma das questões que é um gatilho muito grande para a depressão é essa pressão e esse cansaço físico e emocional. A maioria das pessoas entram em crise quando estão precisando de férias, quando já está assim no limite, mães, né, que têm aquelas tarefas com os filhos, às vezes ali no meio do ano já não está aguentando. Então, o acúmulo de funções, o estresse emocional, são gatilhos também para a depressão, né? E o que você disse no início, né? O conhecimento, ele liberta. Então, as mulheres que estão ouvindo aqui hoje, que estão orando para serem curadas, né? Mas Deus quer utilizar ferramentas, né? Eu indico esse livro aqui, ó, Depressão, o que todo cristão precisa saber, do psiquiatra Ismael Sobrinho. Se você tem alguma dúvida ainda, né, do que a gente estiver falando aqui, esse livro responde tudo com uma linguagem muito simples. Então, né, o cristão que tá aí suspeitando ou já sabe que tem depressão precisa ler esse livro, porque justamente por ela ter causas multifatoriais, igual, por exemplo, quando a causa é genética, vai ser necessário utilizar. Fala um pouquinho sobre isso, pastora. Se a causa Fala um pouquinho sobre isso. Por quê? Por exemplo, o que seria a causa genética? A causa genética é quando você já nasce com essa predisposição à depressão. Ou seja, você já nasce com um número mais baixo de neurotransmissores. E por quê? Porque talvez você tenha um familiar, principalmente de primeiro grau. Quando você tem um familiar de primeiro grau, familiares de primeiro grau com depressão, a sua chance de ter depressão é 3 a 4 vezes maior do que uma pessoa que não tem. Ou seja, é muito grande. Certo. É muito grande. Então, se você tem uma mãe ou um pai que tem depressão, a chance de você ter depressão é 4 vezes maior. Então, você já precisa se cuidar. Tem crianças que têm depressão e isso não é identificado e se arrasta pela vida inteira. E às vezes a pessoa não se trata, por quê? A criança, ela não consegue identificar isso sozinha. E na criança os sintomas são diferentes.
eles são mais sintomas físicos, sabe? A criança ela vai reclamar mais de sintomas físicos e muitas vezes não vai ser diagnosticado. Então ela fica anos arrastando a doença, às vezes só vai ali na fase adulta perceber, mas assim, porque talvez alguém falou, porque ela já viveu tanto tempo assim que ela acha que a vida dela é assim. Então ela não consegue perceber que ali tem uma doença, sabe? Então a questão genética é a pessoa ela já nasce com menos, com um nível mais baixo de neurotransmissores e pode também nascer com uma alteração cerebral. Infelizmente, hoje a gente não tem exames bioquímicos que medem a serotonina no sangue, não temos. Mas nós já temos alguns exames de imagem avançados que mostram diferença ali na estrutura do cérebro de pessoas com depressão. Então, no caso de uma depressão genética, se a pessoa ela já tem menos neurotransmissores, não tem como, o corpo dela não vai produzir isso sozinho, ele não vai conseguir chegar a esse nível, digamos, mais normal, sabe? Então ela sempre vai ter baixa de energia, baixa de libido, baixa de vontade, vai ter mais dificuldade de fazer as coisas, a memória vai ser afetada, a capacidade produtiva dela vai ser afetada, e isso serão ainda mais outros gatilhos para que ela continue ainda mais depressiva, porque ela vai sentir culpa por não conseguir fazer nada. Então, nesse caso, não tem como, ela precisa tomar medicações. O que é a medicação que o antidepressivo faz? Ele vai disponibilizar mais neurotransmissores no organismo dessa pessoa, na área que ela precisa, né? Que é o sistema límbico. Então, ele vai disponibilizar mais, ou ele vai manter os neurotransmissores ali mais a nível cerebral, porque os nossos neurotransmissores, eles transitam, né? Igual, por exemplo, se você tem uma inflamação, ao invés de ir para o cérebro, ele vai ficar ali mais para o intestino e vai ser usado para outra coisa. Então, por isso que algumas medicações, elas são chamadas de recaptadores de serotonina, ou seja, ela busca a serotonina e mantém aonde é necessário para que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida melhor. Então, nesse caso, provavelmente a pessoa vai tomar a vida toda. Em outros casos, serão necessários por um tempo. Em casos mais leves, a terapia somente resolve, né? Há alguns casos de depressão, e isso eu vi no tempo de consultório, que eu vi assim, a pessoa está em terapia, a pessoa é crente, a pessoa já está com medicação e não melhora, e aí depois, quando eu comecei a fazer nutrição, eu comecei a ter uma outra visão também. E aí eu fui vendo como que as doenças gastrointestinais, elas também favorecem e são gatilhos, né? Você vai ter uma maior suscetibilidade para ter depressão. Então, às vezes, está lá tomando remédio e não vai funcionar porque você tem que primeiro tratar o intestino. Então, olha para você ver, as pessoas aí, às vezes os cristãos viajando, achando que tudo é demônio, tudo é espiritual, tudo é oração, e Deus está trazendo conhecimento, sabe? Para a gente saber onde buscar. Né? Então, às vezes, você está num quadro de depressão, você vai buscar um psicólogo. Já teve pessoas que eu atendi aqui e mandei para um nutricionista. Olha, não é comigo, primeiro você tem que tratar seu intestino. E aí, porque as questões emocionais suas já estão resolvidas, né? Você já está tomando medicação. Aí eu descobri que essa pessoa tinha doenças crônicas, tinha uma doença crônica no intestino, né? Então, tem pessoas que serão necessários outros tipos de tratamento, né? Tem pessoas que com uma atividade física já melhora muito, né? Porque a atividade física aumenta o número desses neurotransmissores, de serotonina, de bem-estar. Então, olha para você ver, na própria Bíblia fala que nós precisamos cuidar do nosso corpo, não só do nosso espiritual, mas também da nossa mente, do nosso corpo, porque no dia lá de encontrarmos com Cristo, o nosso corpo tem que estar irrepreensível, né? Paulo fala isso. Né? O corpo não é um corpo, um pedaço do corpo, né? Porque antigamente eles meio que dividiam, né, a espiritualidade do corpo físico, e que era vaidade cuidar do corpo, né? E que isso era mal visto, né? Só que hoje isso é questão de saúde. Se você não cuida do seu corpo numa alimentação boa, num exercício físico, por que também? Você que está num quadro de depressão, você tem maior chance de ter câncer, diabetes, doenças do coração. Então, olha para você ver como que, se você não tem conhecimento e você não trata,
e vai arrastando essa vida aí de sobrevivência, olha o quanto você perde, né? Porque isso também vai influenciar a sua área espiritual, porque você vai ter Vai. menos... Porque a depressão, ela faz com que a pessoa seja mais procrastinadora. Então, você vai Sim. começar a ler a Bíblia, não vai ter energia para terminar. Tudo vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais custoso, né? Então, você não tratar isso também diminui toda a capacidade que Deus nos deu uma capacidade de ser uma Ferrari, mas a gente está ali sem o tratamento, você fica meio que um fusquinha, né? Então, a Exatamente, pastora. Isso medicação, é a terapia, ela entra um pouco para trazer esse equilíbrio, né? exato. E é tão interessante isso que você falou. Gente, a respeito da nutrição, é o tema da nossa próxima live, viu? Quinta-feira que vem é depressão e a nutrição. Então, assim, não perde a live da próxima semana, porque é muito interessante tudo que a pastora está falando, tem muito a ver. A nossa alimentação e a nossa mente tem tudo a ver aí. Hoje ela não vai responder nenhuma pergunta sobre isso, não vai falar mais sobre esse assunto, que é tema para a live da semana que vem. Bem Mas interessante. em falar a respeito, pastora, da pessoa ela não ter dessa vontade por causa dos níveis de neurotransmissores e que precisa tratar com medicação. E me veio aqui uma pergunta. Uma pessoa que convive com alguém que tem depressão, por exemplo, você citou o caso de pai e mãe. Eu conheço várias pessoas que contam que desde muito cedo a mãe era uma pessoa depressiva. Algumas foram diagnosticadas que tinha depressão, outras as pessoas nem sabiam que existia depressão, mas lembra que a mãe vivia muito triste, a mãe vivia sempre deitada, sempre, às vezes até dopada de medicamento, mas algumas até morreram nessa situação. Então, é possível, quem conviveu tanto tempo com uma pessoa dessa maneira, que ela também traga isso no sentido, vamos dizer, não sei se talvez da genética ou até no sentido emocional mesmo. Ela acha que a vida é assim Sim. e ela não entende. Ah, minha mãe era assim, então eu sou assim porque minha mãe era assim. E eu vejo mulheres com problema no casamento. Você falou aí da questão da libido. Mulheres que não têm libido, não procuram o marido, e quando o marido procura, elas acham isso um sacrifício. E tem mulheres que acham isso, inclusive, normal. Ah, eu não ligo para isso, não. Se o marido procurar, bem, se não procurar, eu acho até bom. Então, você tocou num ponto muito interessante, porque, inclusive, eu conheço uma pessoa que é assim. Ela fala: ah, minha mãe era assim. Sim, sim. E eu também sou assim, eu não ligo. Eu até brinquei com essa pessoa, falei, como que você arrumou filho? Ela falou assim, ah, porque o marido, né, insistia, mas eu não ligo. Então, Sim, assim, sim. Então, isso é algo sim, muito e grave. aí entra, né, no caso de ter um pai ou uma mãe com depressão, e você ter passado por isso, principalmente quem teve aí parentes com depressão grave, né, desse tipo de ficar deitado, de ficar dopado, né, porque a maioria das pessoas que tem consegue ainda trabalhar, fazer as coisas, né, nos quadros mais graves, que realmente paralisa e compromete toda a vida da pessoa. Então, aí entra a questão tanto genética quanto emocional. A genética, então, essa pessoa já tem uma propensão muito maior do que qualquer outro, né? Como eu disse, de 3 a 4 vezes maior a propensão de ter a genética aí para depressão, e também o fator emocional. Porque também, o que acontece? Uma pessoa com depressão, ela não tem vontades, né? Então, a volição dela é comprometida. E ela também, ela não tem vontade, ela tende a se isolar mais e tem dificuldade de relacionamento e mostrar para o outro que ama. Por quê? Porque na depressão, a visão está toda voltada para ela mesma. Há um certo egoísmo na depressão. A pessoa, ela só olha para a própria dor. Ela não consegue olhar para a dor do outro.
Então, uma mãe com depressão que se não for tratada, ela vai comprometer a criação desse filho. Por quê? Ela, por estar voltada para ela mesma, ela não conseguirá dar atenção, né, para o que essa criança precisa. Mostrar, ela ama a criança, ama o filho, mas ela não consegue demonstrar esse amor porque a vontade dela, o ego dela está tudo voltado para ela mesma. Ela não consegue colocar isso para fora, sabe? Então, muitas vezes isso vai trazer feridas, né? Então, pode ser sim que o filho ali tenha a depressão, talvez nem pela questão genética, mas talvez pelo fator emocional. Porque, sem perceber, uma mãe depressiva, ela gera ali um sentimento de rejeição no filho. Porque ela está tão ali comprometida, tentando viver, na verdade, sobreviver, tentando fazer suas coisas, às vezes ela está assim, no limite máximo dela, só que para o filho vai ser pouco, porque realmente é pouco, ela não está conseguindo dar. Então, quando você não se trata, você compromete toda uma geração, sabe? Então, assim, não é só por você, não, tá bom, vou viver assim, deixa assim mesmo, mas não é só por você. É egoísmo pensar isso, pela sua família, pelo seu filho, né? Você conviver com alguém com depressão é muito ruim, porque é uma pessoa que só reclama, é uma pessoa que não tem contentamento, é uma pessoa que não tem energia para nada, né? No caso que você disse aí, entre marido e esposa, né? É uma pessoa que realmente compromete a libido, a pessoa não tem vontade, né? Mas aí pode ser que também esteja junto aí com outras feridas do casamento e para ela talvez seja até melhor. Sim. É uma justificativa, né? Então a gente tem que ficar... Verdade. Eu, como psicóloga, eu sempre tento ver também porque, como você disse, muitas vezes a depressão também é a justificativa para tudo que não dá certo. Então, tipo, eu não consigo porque eu tenho depressão. E aí você vê que a pessoa, às vezes, adia o tratamento porque ela quer ter inconscientemente uma doença para justificar todas as coisas que ela não consegue, né? E aí a gente tem que chamar isso para responsabilidade, porque não pode ser assim. Você falou algo aí muito importante que eu tinha inclusive até anotado aqui. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo, acho que foi 2019, eu fiz um vídeo falando sobre depressão. Claro que eu não sou psicóloga, eu fiz de acordo com o que eu vejo, com o que eu lido muito com mulheres. Então, inclusive eu falei, gente, não sou psicóloga, não sou especialista na área, mas o que eu vejo é que existe dois grupos, dois extremos. Existe o grupo de pessoas que estão pegando a depressão como bichinha de estimação e ela justifica tudo na vida com a depressão. Então, no questão do marido, tem marido que não dá conta, ele larga a esposa. Não justifica, gente, não tô falando que ele tá certo não, viu? Sim. Mas tem pessoas que não dá conta e deixa aquela pessoa, por quê? Ela está doente, mas ela não quer de fato se tratar, porque aquilo ali é uma justificativa para ela ficar acomodada. Sim. Então tem pessoas que colocam aquilo como bichinho de estimação. Eu não posso isso porque eu tenho depressão. Eu não posso aquilo porque eu tenho depressão. É como se aquilo ali fosse um troféu. E existe o outro grupo de pessoas que negam. Ela tem, mas ela nega por vergonha, por medo de ser rejeitado. Então, existem esses dois grupos de pessoas. E até por achar, pastora, muitas às vezes negam porque acham que conseguem sozinho, que é passageiro. Né? Às vezes ela precisa ter vários episódios, né? Porque às vezes são sazonais, né? Às vezes ela precisa ter vários episódios para ver que realmente é uma depressão e que ela não consegue sair disso sozinha. Sim. E quando você disse aí da justificativa, né? Por exemplo, alguém que tem a questão genética para depressão pode justificar, né? Então não tem jeito, estou fadada. Só que genética também não é sentença, sabe? Eu posso ter predisposição ao diabetes, à hipertensão, mas tudo depende do meu estilo de vida. E a depressão também é a mesma coisa. Ainda, eu até falei aqui algo e vou pontuar, ainda que uma pessoa, né, já nasce ali com uma quantidade menor de neurotransmissores, mas, por exemplo, os neurotransmissores, para serem formados, precisam de nutrientes.
Então, eu já sei que essa pessoa é uma pessoa que vai precisar de mais nutrientes. Então, é uma pessoa que vai precisar fazer uma atividade física, porque ela vai ter, precisa de outros fatores para aumentar isso, e também pode ser a medicação. Mas se ela conseguir, por exemplo, controlar isso, aumentar o nível de neurotransmissores com a alimentação e com exercício físico, provavelmente pode ser que ela não necessite da medicação, né? Eu até falei ali que uma pessoa com a questão genética talvez teria que usar para o resto da vida, mas corrijo aqui, né? Tem a próxima live que eu vou falar disso, né? Então, tem pessoas que gastam mais esses neurotransmissores geneticamente, então ela vai precisar de mais nutrientes, então ela vai ter que consumir mais alimentos, né? Que na próxima semana eu vou falar quais são esses nutrientes, esses alimentos, para que você consiga ter uma vida mais equilibrada, né? Então, assim, tem uma pessoa, esqueci o nome desse autor, que fala que a genética carrega a arma, mas é o ambiente que aperta o gatilho. Então, genética não é sentença. Então, a gente não pode pegar também isso para justificar, né? Porque a pessoa, às vezes, não quer resolver sua vida, não quer perdoar, né? A falta de perdão, ela leva muito a essa autocomiseração, a esse sentimento sempre pessimista, né? Então você começa a ver o mundo de uma forma muito ruim. São gatilhos para depressão também, mas ela prefere não perdoar, né? E aí, além da depressão, vem também outras doenças, né? E aí, câncer. Então a gente vai vendo como que a nossa fé, ela precisa ser firmada na verdade, entendendo que Deus pode fazer milagres, pode curar, mas Ele tem colocado conhecimento e ferramentas e profissionais também para serem usados. Ele faz do jeito que Ele quer. Para um, pode ser curado ali na igreja, numa oração, o outro vai ser através de uma medicação, o outro vai ser através de um médico, o outro vai ser através do psicólogo, o outro vai ser lá num encontro com Deus, vai ser curado emocionalmente. Outro vai ser realmente, vai sofrer uma libertação ali, que era demoníaca mesmo, né? Mas como eu disse, são os casos mais raros, né? E para o cristão não vale, né? Porque para o cristão ele não pode ser possesso, então, senão ele não é cristão, né? Então não tem jeito. Então, essa possibilidade de depressão espiritual, de causa espiritual, de possessão demoníaca, para o crente não vale, né? Pode sim sofrer opressão, né? E de fato a pessoa que tem qualquer transtorno mental, ela vai ser mais vulnerável à ação maligna, né? De opressão, né? Você vê que até o Pedro, né? Que estava ali quando Jesus fala para ele que precisa morrer, né? Que vai ser, né? Que precisa morrer para depois ressuscitar. E ele fala: que isso, Jesus? Não pode. E aí não vou deixar. Fala com ele, Jesus fala com ele: arreda Satanás. Então você vê que é uma influência ali, né? Satanás colocando na mente dele coisas. Então nisso a gente está suscetível, né? Porém nós não podemos ser possuídos por nenhum tipo de demônio, né? Então assim, o cristão, ele precisa ter conhecimento para buscar tratamento, né? Porque quanto mais tempo você fica sem tratamento, mais esses neurotransmissores vão ficar em menor quantidade no seu organismo, fazendo com que quando você ali, né, deseje se tratar, vai ser um pouco mais custoso, às vezes não acerta na medicação, né? Se for questões emocionais, busque um psicólogo, né? Trate as feridas emocionais, porque elas são gatilhos assim, fortíssimos para a depressão, principalmente quem passou por rejeição, passou por abuso, lutos, né? E eu tinha até anotado aqui para falar, porque às vezes a pessoa confunde tristeza com depressão, não sabe identificar quando está triste e quando realmente é depressão, né? Segundo a OMS, é quando passa... a gente faz essa diferença pelo tempo e pela intensidade. Se tiver muito tempo que a pessoa está com todos esses sintomas, né, de tristeza, sem ânimo, sem energia, e a intensidade deles, né? Então, assim, se você passou por um luto, perdeu alguém, separou, perdeu o emprego, é normal que você fique triste algumas semanas, até alguns meses, né? Mas, assim, passou 6 meses, você está lá muito mal, já vai para o médico, já vai para o psicólogo, né? Ou até menos que isso, dependendo do que aconteceu. Não dá para falar de forma geral, porque né, se você perde alguém muito próximo, é normal que você fique triste por um bom tempo, né? Mas não necessariamente quer dizer que é uma depressão.
Sim. E isso, pastora, é tão sério que, assim, eu conheço pessoas que têm na família pessoas que têm depressão. E, assim, certa vez uma pessoa falou, a pessoa estava tentando suicídio e chamou a gente para orar, nós fomos, oramos. E aquela pessoa, além de estar em depressão, ela estava com possessão, porque você mesmo disse aqui algumas vezes. E nós sabemos que a pessoa, quando ela está com algum problema psicológico, um problema mental, ela está muito vulnerável, principalmente se ela não conhecer Jesus. Então, essa pessoa, naquele momento, ela estava possessa, porque ela estava tentando se matar. Oramos, repreendemos, o demônio saiu. Mas aquela família achou que não precisava fazer mais nada. Aquela pessoa, naquele momento, ela estava possessa, foi feita a oração, expulsou o demônio e saiu. Mas a pessoa continuou ali, levando a mesma vida, fazendo as mesmas coisas. Então, muitas vezes o demônio apossava daquela pessoa, só que eles não entendiam que o demônio saía, mas precisava levar aquela pessoa a um psiquiatra para que ela tomasse medicação, porque o quadro daquela pessoa estava muito grave. Sim. Mas simplesmente não, era só demônios. E aí começaram a falar assim: ah, essa pessoa não quer nada com Deus, não. Aí, vem, ora, expulsa o demônio sai, mas ela continua ali, o demônio vem de novo. Na verdade, aquela família não estava entendendo que o demônio, numa oração, no nome de Jesus, ele sai. Mas Jesus também deixou medicina na terra para que ela fosse usada. E tudo aquilo que Deus deixou na terra. Então é muito importante a gente colocar isso aqui. Nós entendemos que a fé, ela remove as montanhas? Sim, eu vivo milagre todos os dias na minha vida, você vive milagres, mas as ferramentas que nós temos, que o Senhor deixou na terra, são para ser usadas. Por quê? O psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta, ele vai ter ferramentas para ativar em nós aquilo que talvez está assim. É como, eu acho tão interessante, né? Que é como se tivesse ali na nossa frente, mas tem algo ali tampando nossos olhos. E o psicólogo, ele vai ajudar a gente a organizar as gavetinhas de uma maneira tão maravilhosa, tão didática. Então, assim, meninas, em nome de Jesus, eu sei que aqui tem muitas mulheres que vão nos ouvir, mulheres que estão aqui conosco. O divórcio, infelizmente, aumentou demais. Antes da pandemia já estava um número alarmante. Na pandemia, isso aumentou muito mais. E pós-pandemia, a coisa está ficando cada vez pior. Então, nós temos orado e trabalhado com as mulheres nessa questão da restauração. Mas eu vejo que muitas mulheres, elas estão em depressão, pós-separação, pós-divórcio, mas elas não querem aceitar que estão em depressão, porque elas acham, não, eu estou em propósito de oração, eu estou em campanha de oração, em jejum, e com isso não está melhorando a depressão, está piorando, porque ela está deixando de se alimentar da forma correta, né, que você vai falar na próxima quinta, está deixando de dormir o tempo necessário e está deixando de viver a vida. E ela está tão focada naquilo ali que ela já está numa depressão e ela não consegue entender isso. Sim. Então, fala um pouquinho sobre isso, dessa questão da separação do pós-divórcio e como diagnosticar essa depressão pós-separação, pós-divórcio, pós-traição. Sim. É o que eu disse, né? É normal que fique triste após uma separação, um divórcio, afinal você não casa para se divorciar. Então é normal que tenha um tempo ali como se fosse um luto mesmo, né? Os seus sonhos que de repente caem todos ali na sua frente, né? Vários projetos, né, que você tinha ali com o seu esposo e de repente foram todos cancelados, né? Então realmente é normal que tenha esse tempo de tristeza, mas se passou aí
já tem 6 meses, 5 meses e está muito mal mesmo, comprometeu a sua capacidade laborativa, produtiva, né? Você não consegue fazer as coisas que você gostava, perdeu o prazer em tudo, aí sim já é para se antenar e ver que tem ali sintomas de depressão. E muitas vezes a pessoa ela já entra num casamento, né, com uns sintomas mais sutis, né? Às vezes ela já tem e isso piora após a separação. Igual, por exemplo, mulheres, né, que têm depressão pós-parto, às vezes ela já tem uma predisposição e no pós-parto, que há uma queda hormonal muito grande, vem com força, vira um gatilho ali para a depressão. Então, a gente também tem que ver que algumas já estão nesse processo, às vezes um casamento que trouxe muitas feridas, então talvez ela estava lá, né, sobrevivendo a esse casamento, mas aí quando termina que ela se permite viver ali, permitir esses sintomas aparecerem de forma maior, né? Então isso tem muito a ver também com as expectativas, né, irreais com relação ao casamento, né? Muitas vezes a pessoa, até mesmo o divórcio entra aí, né? Algumas pessoas falam dessa incompatibilidade, né? Estou separando pela incompatibilidade, né? Outros por traição, né? Então, de fato, a traição ela traz feridas, né? Mas a gente também tem muitos motivos irreais, né? A pessoa ela entra num casamento achando que vai ser um conto de fadas, que é uma vida de fantasia, e quando ela vê que a realidade é bem diferente, ela fica muito frustrada. Principalmente alguém que já tinha ali indícios de depressão, no caso, vou falar ali, mulheres que talvez já não tinha a presença do pai e transformar o casamento ali algo, né, para suprir esse vazio. Principalmente, de fato, né, a depressão após o divórcio, eu penso que ela tem muito mais a ver quando já tinha um vazio. Porque é normal que ela fique triste, ela vai ficar. Mas quando a pessoa sabe quem ela é, tem uma boa autoestima, tem a identidade bem ali, né? Sabe bem quem ela é, quem Cristo é na vida dela, ela vai ter menor chance de ter uma depressão. Mas se ela já tinha um vazio antes, e o que acontece muito, e principalmente com as mulheres, elas utilizam o casamento para preencher esse vazio. Às vezes tem um vazio ali de pai, de mãe, que não foram presentes, ou foram rejeitadas, ou sofreram violência doméstica, e a pessoa casa pensando que o casamento vai ser um conto de fadas, que vai ser a salvação, que vai ser diferente. E quando vê a realidade, não que às vezes o marido seja ruim, mas o vazio é tão grande que nada que o marido faça será suficiente, porque não é ele. É ela que precisa entender isso em tratamento, seja com psicólogo, em tratamento, né, na conexão dela com o Senhor, né, no relacionamento dela com o Senhor, deixar que o Senhor preencha isso, né? Mas muitas vezes nós colocamos o casamento ali como um Deus, né? Vira uma idolatria. Verdade. E por isso que a pessoa praticamente morre quando o casamento termina. Então, como eu disse, o casamento terminou, é claro que a pessoa vai ficar triste. Mas muitas vezes a depressão ali, a pessoa quer morrer, não tem mais, a vida não tem mais sentido, tem muito mais ligação com uma pessoa que já tinha um vazio, o casamento veio para preencher na cabeça dela esse vazio, e aí de repente sai, vai embora, leva o pedaço dela e leva tudo. Então ela fica completamente desnorteada, né? Mas não quer dizer que uma pessoa, né, que a separação não possa ser um gatilho para a depressão. Pode sim, mas principalmente em quem já era mais frágil emocionalmente, que já tinha esse vazio, problemas com rejeição, autoestima. Dessa expectativa que a mulher leva para dentro do casamento. E quando esse casamento acaba, ela pensa que a vida dela acabou e que não tem mais jeito para ela. Então ela vive em função de reconstruir aquele casamento a todo custo. Sim. Por quê? É outra frase que você falou aí também. Ela coloca aquele casamento como um Deus na vida dela. O casamento dela não é para glorificar o Senhor. Ela vive para aquele casamento, para aquele marido. E muitas mulheres entram, inclusive, na onda até de começar a orar para Deus matar a amante, para Deus fazer... Meu Deus, é cada coisa que eu ouço. Pois é. Você tem noção, meu Deus. Pois é, e não só
de casamento, né? Às vezes eu já atendi adolescentes que terminaram o namoro e se cortaram, Sim, tentaram suicídio, né? E aí você vai ver que o histórico é o mesmo, né? São pessoas que não tiveram amor de pai, de mãe e deposita num relacionamento afetivo todas as fichas, né? É você que vai preencher meu vazio, então eu não posso te perder por nada. E por isso aceitam, não só quem está namorado, até mesmo em casamento, relacionamentos abusivos, relacionamentos verdade. tóxicos, relacionamentos de violência, aceita algumas coisas assim que são crimes dentro do casamento, né? Então eu não Sim, creio sim, que é isso que Deus tem, né? Deus abomina o divórcio, mas Deus não, né, não tem prazer em você estar num casamento onde algumas coisas acontecem. Então, assim, a pessoa se verdade. sujeita a isso, a tantas coisas para não perder. E continua, ela não é feliz nem com uma pessoa e nem sem. Sim, Então, assim, o problema não é quem ela escolhe, né? O problema é o vazio dessa pessoa. verdade, verdade. Pastora, é assim, esse é um assunto, né, que a gente vai conversando e vai vindo tantas coisas na mente da gente falando sobre a depressão, porque segundo, né, a Organização Mundial de Saúde aí, a depressão ela está em quarto lugar, né, no mundo. E a expectativa é que 2030 ela esteja no primeiro lugar. Meu Deus, isso é muito sério. Sim. E a gente não pode ficar ignorando isso como uma coisa qualquer. Não pode cair em nenhum dos extremos, em idolatrar a depressão e também em ignorar que ela Não pode existe. ser negligenciado, né? De maneira O próprio nenhuma. apóstolo Paulo, ele disse, né, acho que foi, não lembro se era em Atos, mas que ele fala, em Atos não, ele falava sobre que nos últimos dias, né, os transtornos emocionais seriam mais recorrentes. Então, Exato. assim, a gente está aí, né, nesse princípio aí das dores, talvez, mas nós estamos vendo todos os sinais, não só na saúde mental, mas no mundo, né? Sinais Verdade. naturais, né? Então, tudo aponta para a volta de Cristo, né? Então, as pessoas estão mais frias, estão mais depressivas, estão mais ansiosas, né? E muitas vezes você vai ver também que quase todo depressivo ele também tem ansiedade, né? As duas coisas andam um pouco juntas, né? Por causa aí dos neurotransmissores. Então, a gente está numa sociedade cada vez mais depressiva, mais ansiosa, mais vazia, né? E preocupada somente em ganhar dinheiro, em ter sucesso, em ser visto, e muitas coisas vão ficando para trás, principalmente o cuidado com a saúde, né? Principalmente aí pastores, líderes, né? Precisam, para você cuidar da sua igreja, você precisa cuidar de você Sim, precisa cuidar de si mesmo, mas a maioria tem vergonha de procurar. Alguns verdade. não é nem a teologia errada, né? Não é nem a forma de interpretação errada da Bíblia, não, mas é a vergonha de mostrar fragilidade. Como que eu, líder, posso estar depressivo? Né? Como eu, Verdade. profissional, posso estar em depressão? Né? Mas nós precisamos nos cuidar para cuidar do outro, né? Porque senão Verdade. você vai ter crises recorrentes, você não vai querer ouvir mais ninguém. Você, né, o irmão vai chegar lá, a ovelha vai chegar para desabafar e você está lá lotado, não está aguentando mais. É tanta pressão, é tanto estresse, né? A vida do líder, do pastor, ela anda num nível diferente de batalha espiritual, Sim. de emoções, de lidar com pressão. Então, é uma pessoa que precisa se cuidar. Eu já recebi pastores aqui que não continuaram, porque na hora que você fala, olha, talvez precise de uma medicação, a pessoa já casca fora. Olha, quando você dá o diagnóstico, a pessoa, não é possível. Eu, crente, eu não posso ter isso. Crente não pode ter depressão. Né? E às vezes foi um ensino errado, não só da igreja, mas vai o telefone sem fio, né? A pessoa nem pensa para falar e já repete aquilo, Sim, mas não entende que a gente precisa cuidar do nosso corpo por inteiro, corpo, alma e espírito. Quando um tá ruim, compromete o outro. Se o espiritual tá mal, vai, né? Se você tá mal espiritualmente, é em questão de tempo você ficar mal emocionalmente, você ficar mais vulnerável. Se você está mal fisicamente,
você também vai ter dificuldade para orar, para buscar, né? Então, assim, nosso corpo é totalmente interligado, nós precisamos de tudo. Precisamos orar, precisamos cuidar do corpo, precisamos correr, precisamos fazer exercício físico, comer bem, cuidar da alma, cuidar do espírito, né? Não tem essa coisa de... cuidar do corpo não é vaidade, não, estética, é cuidar do templo do Espírito Santo, né? Do corpo que Deus nos deu, né? Deus nos deu uma máquina para funcionar para o reino dele, para a glória dele. Então nós precisamos cuidar. E se você negligencia isso, você está pecando. Porque se você sabe que tem uma doença que você precisa tratar e você não trata, sabendo que é necessário por algum motivo, lógico que a gente vai, né, ver que cada um tem um motivo, mas nossa, você está negligenciando o corpo que Deus te deu, né? Ele está funcionando de uma maneira reduzida, você sabendo que pode funcionar de uma maneira melhor, que você pode servir melhor, servir na igreja, servir sua casa, servir sua família, né? Exatamente, pastora. E assim, para a gente finalizar aqui, eu acho importante, né, diante de tantos dados que você passou para a gente deixar bem claro que não é que agora, então eu tenho que aceitar que eu estou com uma depressão. Ou, então agora eu preciso simplesmente parar de falar que eu tenho depressão. Não, gente. Entenda uma coisa. Está aqui uma psicóloga falando os sintomas, as causas, né? Não foi falado tudo porque não dá tempo, gente. Isso aqui tem que fazer um curso de psicologia para entender. Então, você que observou algumas coisas que foi falado aqui e você percebeu que você está sofrendo, procura um profissional para que dê esse diagnóstico. E a partir do momento que você recebeu o diagnóstico, não pega para si como um bebezinho e fala, agora eu tenho que cuidar disso aqui e coloca no altar do seu coração, eu sou depressiva, eu tenho depressão. Não! Coloque no lugar que tem que ser colocado, no lugar de tratamento. Trate. Se você está orando, continue orando. Se você não estava orando, faça o tratamento e continue orando. Relacionamento com Deus, porque tudo começa em Deus. Tudo começa nele. E só de você estar aqui, só de você estar ouvindo todo esse conhecimento, já é uma resposta de Deus e um cuidado de Deus para com a sua vida. Trate. Busque os recursos que você tem. Porque se o Senhor está te colocando aqui hoje para ouvir tudo isso, é porque Ele tem algo para falar com você. E se você tem vergonha, em nome de Jesus, quebre isso. Você que é pastor, você que é pastora, líder, você que é mãe, que talvez, eu tenho vergonha de falar o que eu estou sentindo. Tá certo não falar para qualquer pessoa, mas fale para quem vai poder te ajudar. Exatamente. Fale para quem de fato vai te dar um diagnóstico e uma possível solução do seu problema. Mas não fique no extremo, idolatrando ou negando. Coloque a doença no lugar que ela tem que ser colocada, no lugar de tratamento. E o Senhor vai te ajudar em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, se você que está assistindo a live ou vai assistir posteriormente, se identificou, né, com algumas questões que foram tratadas aqui, dos sintomas, das causas, ou se tem dúvida, né, se é um quadro de depressão ou não, se tem alguma dúvida também com relação como que funciona tratamento, né, pode entrar em contato comigo. Se não quiser fazer, né, pode buscar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Porque se ele tiver um entendimento, ele vai te encaminhar também para o lugar certo. Então, assim, né? Estou aqui também à disposição, se precisarem. Né? Eu atendo aqui no presencial no Petrolândia, em Contagem, e também atendo online. Então, assim, né? Hoje a distância já não é mais um problema, né? Sim. Mas é algo que precisa ser tratado, porque a depressão, se não tratada, ela pode se intensificar e chegar a um estado grave. E muitas vezes tem os mitos, né, que a pessoa, em relação ao suicídio, por exemplo, né, a depressão, num estado grave, ela pode sim levar ao suicídio. E nem precisa ser por possessão demoníaca, não, é da própria mente. Não. Porque
A depressão, ela altera os seus pensamentos, né? Então, você acha que você não tem valor para ninguém, você acha que ninguém te nota, que você não tem serventia no mundo, você começa a questionar o seu chamado, a sua identidade. Então, você pensa, né? Se eu estou aqui dando trabalho, é melhor eu morrer, né? Então, assim, é uma coisa que não é um mito, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas quem quer suicidar não avisa, quem quer suicidar vai lá e faz. Mas quando você ouvir que alguém tá com esses sentimentos de não querer mais viver, né? E assim, muitas vezes o ímpio, ele fala que realmente quer suicidar, quer morrer. E o cristão, ele fala, não, Deus podia me levar de uma forma natural, podia bater o carro, podia acontecer um acidente, alguma coisa podia acontecer comigo, Deus podia me levar. Forma também de pensar no suicídio, né? Da mesma forma ali que o profeta Elias pensou. Então, se você viu alguém também com esses sentimentos, né? Dê crédito, ajude essa pessoa. Às vezes ela não tem força nem para procurar um profissional. Então, vai lá, liga, marca para ela, faz alguma coisa. Por quê? Às vezes a pessoa também não procura porque ela não tem força, sabe? Às vezes tá num estado assim que já tá há tanto tempo que ela não tem força para buscar ajuda, sabe? Se ela liga uma vez e não atendeu, ela já desiste, ela não consegue, sabe? Ela vai procrastinando tudo, não consegue ter energia para fazer nada. Então, a questão do suicídio, ela é real. Então, se não tratar a depressão, ela pode sim levar à morte. Não só pelo suicídio, que é o mais comum, mas também por outras questões de outras enfermidades, de outras comorbidades. Então, precisa buscar ajuda. Mesmo que seja leve, faça terapia então. Só a terapia já vai resolver. Mas faça, a gente precisa, né? A palavra diz que em Tiago, capítulo 5, nós precisamos nos confessar aos outros, né? Mas os outros não é com qualquer um, é aos santos. No caso aí, né, a nossa abordagem aqui seria algum profissional, algum líder, né, algum pastor, para sermos curados. Ou seja, às vezes só a própria fala, né? Você ali confessar, né? Não estou falando de confessar pecado, não, mas de você falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas dores, suas frustrações. Esse mecanismo ele já traz cura. Então a gente precisa buscar ajuda, né? E aí o psicólogo, o psiquiatra, ele vai saber direcionar o seu caso, que o seu caso não é o caso de fulano, de ciclano, do seu vizinho. Às vezes seu vizinho vai precisar de tal remédio, você vai precisar de outro, né? Às vezes tal medicação vai fazer mal para você, você vai tomar metade né, que o outro toma. Nenhum tratamento é igual. Então, assim, são casos, né, subjetivos, né? Cada tratamento, Deus tem um tratamento para cada um, né? E vai utilizar os profissionais também para dar o tratamento adequado para cada um. Então é isso. Amém, gente. Isso é muito sério. O que a pastora Manuela falou, questão de medicamento aí, tem muita gente que se automedica. Fulano tá tomando isso, tá melhorando, eu vou tomar também, precisa procurar médico, não. Por mais que alguns remédios, alguns medicamentos, melhor dizendo, eles são vendidos apenas com receita ou distribuídos nos postos de saúde apenas com receita, infelizmente, nós vivemos em um país do jeitinho, onde fulano que conhece o cicrano, que, né? E enfim, então, não vai por essa também, viu, lindonas? Em nome de Jesus, além de sermos servas de Deus, que não devemos não devemos agir dessa maneira, porque é uma maneira errada. O pior de tudo é prejudicar a sua saúde, porque, como a pastora falou, o remédio que está valendo para um não vai valer para você. Então, em nome de Jesus, pega tudo isso que foi falado, compartilha com alguém que você conhece, que precisa ouvir, e busque ajuda do alto e ouça aquilo que Deus está dizendo para você buscar ajuda aqui na terra também. Tá bom? Nos ajude a compartilhar aquilo que foi falado aqui, porque isso é muito importante. Você pode ajudar a salvar uma vida que talvez está aí do seu lado, que você talvez ainda não atinou que essa pessoa está com sintoma de depressão. E você pode, através de compartilhar essa live, você pode ajudar essa pessoa. Nós estamos em um ano onde as pessoas estão muito artificiais no sentido de pensar assim, isso aqui não vai valer. Vai valer sim, gente. Vai valer. Compartilha, faz a sua parte, planta a sua semente. Nos ajuda a compartilhar essa mensagem que pode salvar uma vida. Tá bom?
Pastora, quero te agradecer e te espero aqui na próxima quinta-feira. Eu tô assim, pastora. eu tô na expectativa da próxima live. Não que essa hoje não seja importante, gente. O tema de hoje é maravilhoso, mas a próxima vai falar de um assunto que eu amo, que é nutrição. Tô aprendendo a gostar demais desse assunto. E assim, eu tenho certeza que vai surpreender muitas pessoas com o conhecimento que você vai trazer aqui, porque conhecimento muda vidas. Sim. Então, lindona, muito obrigado, Eu que viu? agradeço, pastora. Beijo. Até semana que vem. Obrigada Até pela oportunidade. semana que vem. Um abraço. Beijo.